Olá, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando para mim falar sobre as coisas de Deus, né? E também eu quero agradecer a todos por estar acessando o meu YouTube. Graças a Deus, eu estou muito contente que o YouTube já estão acessando e tá 24 mil, passou de 24 mil pessoas que estão acessando o meu YouTube. Então eu agradeço a cada um que está do outro lado, me acessando pelo YouTube. E também eu quero falar para vocês que quem acessa o YouTube e quem entra no Face da Lourdinha Rodrigues, também eu peço para quem olha o Face, também dá uma olhada no YouTube, que também é Lourdinha Rodrigues, tanto o Face como o YouTube é Lourdinha Rodrigues também. Porque muitas vezes as pessoas, os meus amigos, né, muitos amigos do Face, às vezes não sabem que eu também tenho essas palestras no YouTube, que eu também tenho as músicas, a qual eu sou a compositora, né? Então eu gostaria que quem acessasse o Face, acessasse também o YouTube para também ver as palestras que tem lá, né? As coisas que eu coloco com carinho e amor para todos. E hoje eu quero falar a respeito dos 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos. Quando fala nos 10 mandamentos, é dificilmente a gente cumprir esses 10 mandamentos. De 10 mandamentos se cumpre, olha, se cumpre ainda, se cumprir, né? Me desculpa, se cumprir 4 ou 3 mandamentos, do qual o Deus deu para nós. Porque quando se refere aos 10 mandamentos, as pessoas se confundem. Vamos supor, né? Vamos supor, eu cumpro os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar as coisas alheias. Esse eu cumpro. Já a outra parte, achamos que não é preciso cumprir. Se cumpre esses os 10 mandamentos, mas as outras partes ficam em falta por nós, né? Porque muitos pensam, né, que eu cumpro os 10 mandamentos. Não faço mal para ninguém, né? Não furto, não levanto falso, né? Dou o dízimo, né, todo mês. Então, eu estou cumprindo, né, os 10 mandamentos. Só que, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós falhamos sobre os 10 mandamentos. Porque mesmo que faça 5 desses 10, os 5 não foi cumprido. Mesmo que cumpram, que nós cumprimos os 10 mandamentos. Vamos supor que nós cumprimos os 10 mandamentos.
Mas o essencial desses 10 mandamentos é o amor, né? O amor. Porque se acha que cumpre, que é difícil, né? Muito difícil cumprir esses 10 mandamentos. Se acha que cumpre, mas falta o amor. Paga o dízimo todo mês, porque pagou o dízimo, ou porque não fez outras coisas que está contra, acha que ali já está tudo bem. Não vamos amar, né? Não vamos respeitar as pessoas. Então, esses 10 mandamentos, ele não é válido se não tiver o amor. Porque, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo é através do amor. A desobediência, no geral, está cada vez pior. Estão confundindo todas as coisas, confundindo os 10 mandamentos que Deus tanto pediu. Para vocês ver que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. O primeiro que Deus deu foi destruído, né? Foi numa pedra. Todo mundo sabe já a história dos 10 mandamentos, que o Moisés trouxe a pedra, os 10 mandamentos escritos. Quando ele desceu, quando ele veio, as pessoas já estavam todas tomadas pelo ódio, pela raiva, e já estavam adorando deuses, os ídolos, né? Aí o Senhor Deus deu de novo o segundo mandamento, que é o mesmo mandamento do primeiro, não é? Aí o que aconteceu, né? As pessoas continuaram com o coração endurecido. Endureceu o coração deles. Eles não entenderam os 10 mandamentos que Deus deu para eles. Que esses 10 mandamentos daquela época, os 10 mandamentos de hoje, que nós precisamos cumprir. Mas para que nós cumprimos, nós temos que amar. Ter amor dentro de nós. Amor no nosso coração. Amor pelas pessoas. Vê que naquela época, quando Deus deu os 10 mandamentos, as pessoas realmente eram pessoas que não entendiam nada. Eles não tinham entendimento. Então ficou muito difícil e muito complicado para eles poderem entender a essência, o que o Senhor Deus estava passando, o que o Senhor Deus queria e quer que nós fazemos. Tanto naquela época como nos tempos de hoje. Porque o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus nosso hoje. Aí Deus manda Jesus, né? Muitas religiões, eles aceitaram o Velho Testamento. Não aceitaram o Novo Testamento que o Senhor Jesus deu para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a si mesmo. Mas aí onde que está o amor pelas pessoas?
Aonde que está o respeito? E Deus deu o Filho para mudar esse sistema, mudar completamente o sistema que era antes. Dente por dente, né? Antes era dente por dente, olho por olho. Batia, se levava um tapa, dava outro tapa. Se matava alguém, ia lá e matava também. Então, naquela época, era uma época muito difícil, que eles não tinham realmente entendimento. E trazendo para o nosso tempo atual, que nós estamos agora vivendo, continua a mesma coisa. Jesus veio para mudar tudo esse sistema do passado. E muitos hoje não estão entendendo que Jesus passou para nós e deixou para nós cumprir o que Ele deixou. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele ia se enganar? Ele não ia se enganar dando filho para mudar o sistema da lei. Mudar de que forma? Não mudar os 10 mandamentos, mas fazer com que as pessoas amar Deus e amar o seu próximo, seja qual ele for, qualquer o próximo nosso. Quem que é o nosso próximo, né? Em outra palestra, eu já falei sobre isso, o significado do nosso próximo, o respeito. E hoje, infelizmente, nós não estamos vendo isso. Como que pode a pessoa dizer que fala em Deus, diz que acredita em Deus, se curvam diante de Deus, se ajoelham e mata as pessoas em nome de Deus, fere o irmão em nome de Deus, onde que Deus está contente de ver os seus filhos massacrados, ver os seus filhos sendo judiados, vendo a corrupção no mundo. Deus, Ele não se agrada com esse tipo de sujeira, de imundície que está acontecendo entre os povos. Então, Deus dá o Filho, né, para mudar. Que a preocupação de Jesus o tempo inteiro, sempre falando, Jesus falando. Jesus, Ele não ia mentir. O Senhor Deus deu o Filho para mudar. Se o Senhor Deus, que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar, se o Senhor Deus enviou o Filho dele para mudar o sistema, a lei, então, o propósito de Deus na nossa vida é que nós amamos, que nós ame o nosso próximo. Porque não adianta nada fazer tantas coisas, eu não mato, eu não roubo, né? Que nem eu já falei. Eu dou meu dízimo todo mês. Eu faço as coisas direito. Eu vou para a igreja.
todo rituais direitinho, cumpre, mas está falhando. Muitos está falando da palavra de Deus, fazendo as coisas que achando que está agradando a Deus. Mas, no entanto, ele não está agradando a Deus. Muitas vezes está agradando o homem. E nós não estamos aqui para agradar o homem, mas sim agradar a Deus mesmo. Como que nós podemos agradar a Deus? Como que nós podemos agradar o Senhor Jesus Cristo? Não é amar, não é o amor, não é o respeito, não é a união de todos os povos e nação. Deus quer que todos os povos, toda a nação, as nações, fiquem unidos, todos fiquem unidos a um só Deus, a um só Jesus Cristo. Então, os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés, ele não é cumprido pelas pessoas. Porque se faz uma parte, mas a outra parte fica sem fazer. O mais importante, todo o mandamento, os 10 mandamentos é muito importante na nossa vida, que faz nós caminhar para a frente, fazer nós caminhar para Jesus Cristo. Mas tudo resume no amor, no respeito um pelos outros. E nós hoje não estamos vendo isso. Pessoas que continuam vai na igreja. Eu falo muito essa parte, meus queridos irmãos, da igreja, porque eu não me conformo à maneira dos irmãos seguir a Jesus. Eu não me conformo e continuar no erro, continuar na intriga, continuar na fofoca, na falsidade, continuar na traição com outras pessoas. Muitos estão com o pé na igreja e outro pé em outro lugar. Ou acredita nesse Deus que tudo Ele pode, nesse Deus maravilhoso, ou acredita em outras coisas. O que não pode acontecer é achar que nós estamos nos traindo, que nós estamos se enganando. Tem pessoas que adoram viver enganado. Tem pessoas que adoram manipular outras pessoas, fazer intriga, fazer fofoca, dentro de uma irmandade por parte de Deus, por parte do Criador, por parte de Jesus Cristo. Não pode haver nem separações de irmãos. Porque Deus Ele quer unir as pessoas, não separar as pessoas. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas separadas. Aí eu pergunto, aonde que fica
os 10 mandamentos. As pessoas aí continuam, pessoas matando uns aos outros, ferindo as pessoas. Uns tá cumprindo, achando que está cumprindo o Velho Testamento, né? Muitos acham, mas não está cumprindo, nem o Velho e nem o Novo. Porque no Velho Testamento, em momento nenhum, Deus mandou ninguém tirar a vida do outro irmão. Em momento nenhum. Confundiram. Os que faz isso, eles estão confundindo. Porque a vontade de Deus, porque Deus, ele é um Deus justo. Esse Deus que nós acreditamos, ele não é um Deus vingativo, ele não é um Deus carrasco, ele não é um Deus matador, ele é um Deus de amor, um Deus de paz. Então, por que em muitos lugares, irmãos nossos, né, vamos dizer assim, porque são todos mesmo irmãos, continuam fazendo mal, continua matando, continua fazendo tudo quanto é errado, achando que estão escondendo dos olhos de Deus. Mas como eu sempre falo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós jamais escondemos dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sempre abertos, nos olhando, nos vigiando. Nós não podemos fazer nada, nós não fazemos nada escondido de Deus. E não fazemos nada escondido de Jesus. Isso dói em nós. De ver tanto sofrimento em outros países, né? De tanto sofrimento no nosso Brasil, em outros lugares a mais, só sofrimento, só tristeza. E olha que as pessoas estão, muitos aí, né, são religiosas, né? Os conflitos que acontecem em outros países por causa da religião, aonde que a pessoa crê em Deus, né? E faz mal para as pessoas, mata as pessoas em nome de Deus. Aonde que Deus quer uma coisa dessa? Ele não está fazendo isso pela vontade de Deus, mas sim pela vontade deles mesmo. A vontade deles que está dominando, que está comandando, não a vontade do Pai. A vontade de Deus para nós, meus queridos irmãos, é o amor, a acolhida, o respeito, a misericórdia para nós ter com outros. Deus é amor, Deus é compaixão. Deus não é ódio, Deus não é raiva, Deus não é vingativo. Deus só quer o melhor para nós. Muitos ficam até questionando a vontade de Deus, né? Questionando a vontade de Jesus Cristo. Quem somos nós para questionar o Pai? E quem somos nós para questionar, fazer questionamento de Jesus? Quem somos nós? Que nós vivemos aqui graças à misericórdia do Pai, né? Se não fosse o Pai, nós não levantávamos da cama, né?
Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para nós pensar e refletir melhor. Principalmente esses países que vivem em guerra, o tempo inteiro em guerra, tirando a vida das pessoas. Matando em nome de Deus, sacrificando as pessoas em nome de Deus. Deus não está contente? Porque Deus, nada escapa dos olhos de Deus. Quem pensar que está livre dos olhos de Deus, está enganado. Porque quando Deus pôr a mão, Deus só está olhando tudo. Aí as coisas, muitos gritos, muitos choros vai surgir. Muitos vão correr para um lado e para outro e não vai ter jeito. Porque como Deus fala, quem com a espada fere, com a espada será ferido, não é verdade? Então, tudo aquilo que fizer para o outro, vai receber. Vai receber tudo em dobro. Então, se você fizer o bem, você recebe em dobro. Se você fizer o mal, você recebe em dobro. E muitos já estão recebendo. Porque não pode a pessoa achar que está enganando a Deus ou enganando a Jesus. Ou bem uma coisa, ou bem outra, né? Ou você acredita, ou você não acredita. Porque ninguém é obrigado, né, a acreditar, né? Então, os 10 mandamentos, que nem eu estou falando, ele é rico. É graças ao 10 mandamentos que nós caminhamos, que nós andamos. Mas nós temos que sempre lembrar na nossa mente, e tem mais. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, Ele falou, não vai ser mais na pedra, mas sim gravada no coração. A palavra do Senhor tem que estar gravada dentro do nosso coração, tem que estar na nossa mente. Assim como a palavra de Deus, a Bíblia, não é só ler. Ler é fácil. Tudo ler, só ler. Mas nós temos que pôr aquela palavra de Jesus, a palavra de Deus, nós temos que gravar ela dentro de nós. A palavra de nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Criador, nós temos que mastigar a palavra de Deus e engolir ela, para ela ficar dentro do nosso coraçãozinho, guardado dentro de nós. Porque ela só estando, você só lendo, você acaba esquecendo. Aí você esqueceu de uma parte, aí você vai lá e vê. Ah, tá aqui. Amanhã você esquece de outra parte. Aí vai lá, tá aqui. Então, é mais fácil gravar ela dentro do coração. Para onde nós for, nós já está com ela dentro de nós. O que não podemos fazer
ser falsos com nós mesmos. Nós não podemos contradizer palavras. Nós temos que dar, é que nem sempre eu falo, né? Dar o testemunho, né? Eu vou na igreja, faço as coisas, mas eu falo do meu irmão, eu julgo meu irmão, eu desfaço do meu irmão, eu humilho meu irmão e ainda achar que está fazendo certo. Na mente da pessoa, ele acha que está fazendo certo. Em momento nenhum, aquela pessoa vai cair em si. Mesmo que outros aconselhem, ele não vai cair em si. Onde que nós podemos estar com Jesus na nossa boca, falando de Deus na nossa boca, e fazer as coisas que não está agradando. A pessoa não cai na real. E nós não podemos, né? Ninguém pode. Porque hoje, até você vê, fala, é que nem eu sempre falo, né? As pessoas quando não tinham conhecimento, né? Não tinham acesso à Bíblia, né? Não tinha conhecimento, não tinha tecnologia como tem hoje, então se tornaria, era difícil naquela época para trazer para o dia de hoje, para os tempos atuais que nós vivemos hoje. As pessoas estão mais espertas, não é? O raciocínio. Como que o ser humano hoje está raciocinando? Prejudicando o outro, fazendo mal para as pessoas, cuidando da vida dos outros o tempo inteiro, fazendo intriga, prejudicando a outra pessoa. Aonde que está Deus no coração dessa pessoa? Ele não está. Porque para nós estar com Deus, nós temos que fazer a vontade dele. O que é a vontade dele? Aí uns dizem, mas no mundo que nós vivemos, nesse mundo atual que nós vivemos, acontece que sempre teve pessoas boas e pessoas más. Sempre. Desde o começo. Vamos voltar lá para trás, né? No tempo de Isaías, Malaquias, Jacó, Moisés. Vamos voltar lá para trás. Por que o Senhor Deus mandou o dilúvio? Ele mandou o dilúvio por quê? Porque as pessoas estavam pior do que bicho. Porque nem se pode dar nome quando a pessoa é tomar. A gente nem pode falar que a pessoa é um animal. Ele é pior, muito pior. Porque o animal, ele não raciocina como nós, né? É claro que não, né? Então, o que acontece? As pessoas eram pior. Então, a desobediência naquela época era demais. Ninguém respeitava ninguém. Tá como hoje. E aí, o que Deus fez? Deus pune. Não pense. Ninguém nem pense que Deus não vai punir as pessoas maldosas, as pessoas desobedientes. Vai ter sim, vai ter uma punição, e muito triste. Porque as pessoas não estão evitando. Não está evitando. E Deus está olhando e Deus está vendo tudo. O que está acontecendo. Só que nós muitas vezes não vê, né?
Porque nós acostumou que tudo é normal. Então, como tudo é normal, então tudo que acontece é tudo normal, mas não é nada normal, não está normal. Porque com a vinda de Jesus foi justamente para modificar o comportamento das pessoas. Justamente foi para modificar o coração. Quebrar o coração de pedra e ter um de carne dado por Deus. Então a desobediência daquela época foi por quê? As pessoas não obedeciam. Eles agiam mal com as outras pessoas, eles não tinham respeito, eles matavam, eles roubavam, eles não queriam nem saber. Então, justo que tinha em uma cidade, vamos dizer assim, em uma cidade só tinha um homem justo. 2 homens, né? Justo. Noé com a família, né? Agora imagine, vamos supor, né? A cidade daquela época não era o mesmo, não é como as cidades de hoje, né? Vamos já falar em São Paulo, né? Como eu sou paulista, eu moro em São Paulo, né? Então, gosto muito da minha cidade. Apesar dos problemas que ela está passando, como não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Mas eu gosto da minha terra, aonde eu moro. Para mim é uma terra sempre querida, acolhedora, né? O Brasil, na verdade, é um país acolhedor. São Paulo também. É uma cidade acolhedora, que é um estado que acolhe todas as pessoas. Então, vamos supor que em São Paulo, essa cidade linda, maravilhosa, tenha só uma pessoa que é justa. Ou 2 pessoas, 3, ou 2 pessoas que seja justo. E o resto? Deus salvou aquela família que era justo. E o resto, o que é que Deus fez? Né? Morreram tudo, não é? No dilúvio que deu. Então, para ver como Deus, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então não adianta a pessoa seguir para o lado errado, para o lado da escuridão. Porque se ele segue para o lado da escuridão, ele só vai ver escuridão na vida dele. O tempo inteiro ele vai andar na escuridão. O tempo inteiro andando na escuridão. Ele tem olhos, mas ele não vê a luz. Ele não enxerga a luz. Então, naquela época, assim que aconteceu, pela desobediência das pessoas. E hoje? Hoje não tá difícil, né? Que eu quero dizer que não está difícil acontecer isso. Pode não ser com o dilúvio, né? Mas pode ser que venha de outro modo, de outro jeito. Porque Deus, Ele está triste. Jesus, já pensou? Jesus deu a vida dele, né? Ele doou, né? Que não foi os outros que quis, foi o próprio Cristo que pediu para Deus que ele viesse ao mundo como ser humano, para sofrer como ser humano, para sentir na pele como ser humano. E hoje muitos não estão entendendo nada.
o que está acontecendo. Não está entendendo o propósito de Deus quando colocou Jesus nesse mundo para sofrer como nós, não como o Senhor Jesus, ele poderia ter sentido tudo sem precisar, né, de vir ao mundo, né? Mas não. Deus preparou aquela família que é o pai, né? A família bonita. Por que Deus preparou aquela família? Daquela família sair uma mulher para ser a mãe de Jesus. Da outra família sair José para ser o pai adotivo de Jesus. Deus já tinha preparado tudo. Aquela família era uma família obediente a Deus. Era uma família que temia a Deus, que respeitava a Deus. Então tudo, meus queridos irmãos, já foi preparado desde o começo. Deus já tinha preparado daquela família. Sair José, um homem justo, um homem humilde, para ser o esposo futuramente, né? O esposo de Maria, que é a nossa mãe, a mãe de todos. Que Jesus, quando estava na cruz, ele doou, né? Ele doou a mãe para nós. Ele doou. Então, o respeito e o amor que Deus, o respeito que as pessoas tinham por Deus naquela época. Aquela família, né, já foi criada. Aquela família, dali foi aonde saiu Nossa Senhora, né, para ser a mãe do filho. Ou muitos acham que Nossa Senhora foi uma mulher comum, ou que Nossa Senhora foi uma qualquer outra mulher. Que Nossa Senhora foi como as mulheres de hoje, ou do passado? Não, não foi. Não. Ela é mulher, mas muito mais do que uma mulher. Ela saiu de uma família justa, de uma família que obedecia às ordens de Deus, que temia a Deus. Então, ela foi uma escolhida para ser a mãe de Jesus. São José não foi qualquer homem bagunceiro, né? Ele não foi qualquer homem. Ele foi um homem já preparado para ser o pai adotivo de Jesus Cristo. Porque esse era o propósito de Deus. Mas por quê? Pelo amor que ele tem, Deus tem por nós, pela humanidade. E hoje, o que a humanidade, no geral, está retribuindo para Deus e para Jesus? Muitos aí estão blasfemando com o nome de Jesus, blasfemando com o nome de Deus, levando as coisas tudo na brincadeira, não se vê o respeito, né? Que nem eu falei e continuo falando, não é justo, não é certo o que a humanidade, no geral, está aprontando, está fazendo. Amor, zero. Ainda a nossa esperança, que nós nunca podemos jamais perder a esperança em momento nenhum. Enquanto há vida, há esperança, não é assim? Enquanto há vida, há esperança. Então nós não podemos jamais perder a esperança que nós temos, que um dia as coisas vão mudar, que essas pedras do coração das pessoas vai amolecer, que Jesus vai penetrar no coração dessas pessoas más, dessas pessoas que têm coração duro,
Jesus vai entrar dentro do coração dessas pessoas e vai modificar. Que essas pessoas dê chance para Deus e o Senhor Jesus modificar eles. Que eles dê chance, que eles deixem Jesus entrar dentro do coração. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Deixe Jesus trabalhar em sua mente. Seja conduzido por Jesus. Não seja conduzido pelo homem. Porque o homem, ele é falha, o homem é pecador. Todos somos pecadores. Vamos se deixar ser... Vamos deixar nós se envolver com Jesus Cristo. Vamos colocar Jesus na frente. Que Ele caminhe em nossa frente. Na frente de todas as pessoas. Abre o coração para Jesus entrar dentro. Para Ele poder trabalhar dentro. Porque, como eu sempre falo, Jesus não invade o nosso coração. Nós temos que estar com ele aberto. O mau pensamento hoje, ele pode crescer em poucos minutos. Olha, você está com o pensamento do mal, então quanto mais pensar nas coisas más, mais dá lado para as coisas mal cada vez mais acontecer. Então a esperança, nós não podemos nunca perder a esperança, qual que é a nossa esperança? É que ainda, com a graça do Senhor, tem muitas pessoas trabalhando para o bem. Essa é a nossa esperança. Que o mundo todo não está perdido, né? Porque tem muitas pessoas nesse mundo de Deus que trabalha para o bem das pessoas, trabalha para o amor, sacrifica a vida, doa a vida para outras pessoas. Então, não está perdido, completamente perdido. Não está como na cidade de Sodoma, né? Não está. Vamos torcer que isso não aconteça, que nem aconteceu com Sodoma, né? Vamos torcer que não aconteça como aconteceu com o dilúvio. Por tanta maldade nas pessoas, pela desobediência, pela maldade no coração das pessoas. Vamos torcer que isso não venha a acontecer. Então, modificar o coração. Os que falam em Deus, os que falam de Jesus, pratique mesmo as coisas de Jesus. Pratique as coisas de Deus. Não é difícil. Matar pessoas em nome de Deus não está sendo certo. Fazer as coisas má, humilhar, dividir, não estão agindo corretamente com o Senhor Deus. Então, quem pensa que porque faz alguma coisa, dá o dízimo, trabalha numa comunidade, mas será que dentro da mente da pessoa não vê que está fazendo errado? De fazer intriga de outras pessoas, falar mal de outras pessoas, manipular a mente das pessoas para as coisas que não agradam a Deus,
Será que a pessoa não cai na real, que está tudo errado, que está agindo errado? Tomando a comunhão, está agindo errado. Por que está agindo errado? Porque não por fato dela estar tomando a comunhão, que está certo. O que está errado é que está as mal-ações que está fazendo. É isso que está errado. O comportamento, né, da pessoa que está errado. Dela tomar a comunhão não está errado. Errado está o comportamento da pessoa. Porque meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sabem muito bem que quando nós estamos fora de religião, fora de igreja, as pessoas nem ligam muito, né? Não ligam muito porque uns falam, mas é porque ele não frequentou a igreja, é porque ele não tem uma religião certa, não é verdade? Então, vem até o questionamento, mas a pessoa é assim porque ele não vai na igreja, não é? Mas ele é assim porque ele não tem religião nenhuma, não é isso que muitos falam? Mas até tem pessoas que não vai. Eu conheço pessoas que não... Ele crê em Deus, ele crê em Jesus Cristo, só que ele não vai na igreja. Ele não tem ligação nenhuma com religião. Eu conheço. Só que esses que não vai numa religião, que não tem ligação com a religião, eles agem melhor do que os que têm uma religião. Eles agem melhor até do que vivem na igreja. Eles agem melhor até aqueles que tomam a comunhão. Porque essas pessoas que eu conheço, não faz mal para as pessoas, não mata, não rouba, não levanta falso, não faz traição. Eles se comportam direitinho. Eles são o temente a Deus, que é o principal que nós temos que ter. Temer a Deus, amar a Deus, respeitar o próximo. Então, essas pessoas respeitam o próximo, amam a Deus e amam a Jesus. Só não vão na igreja e nem é ligado com religião. E aí eu pergunto, por que essas pessoas agem assim? Porque eles, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, gravaram a essência de Deus, gravaram a essência de Jesus no coração. E na mente, eles não esquecem. Não vou fazer tal coisa porque isso é pecado. É contra a vontade de Deus, então eu não vou fazer, não é verdade? Eu não vou falar mal dos outros porque é pecado, não é? Pecado? É. Mas então por que faz? Não vou mentir porque é pecado, né? Então não minta. Não vou matar porque é pecado, não mata. Não vou roubar porque é pecado, não roube, não é? É fácil. Não é difícil. Quando nós queremos seguir mesmo a Jesus no coração, né? Não dizer assim também, se achar que é melhor do que outras pessoas. Se achar que é melhor do que aqueles que não estão filtrados em nenhuma religião, se achar melhor do que aqueles que não vai na igreja, não. Porque não podemos julgar as pessoas, né? Nós não podemos julgar ninguém, não é verdade? Porque julgar é só Deus, né? Então, como nós julgamos os outros julgam nós. Se nós falamos dos outros, os outros falam de nós também. Então, quando vem uma pessoa, vamos supor, falando de alguém, falando de alguém para mim,
certamente essa pessoa vai falar de mim para outra pessoa. Porque o fofoqueiro é assim, né? O fofoqueiro, ele fala de um, depois fala do outro. A vida dele é só fazer intriga, fofoca na vida das pessoas. Ele não pensa em outra coisa. É fofoca, intriga na vida das pessoas. Aí eu pergunto, é porque essa pessoa não sabe quem é Deus ou não sabe quem é Jesus? Ele sabe. Ele já ouviu falar em Jesus, né? Ele fala em Jesus. Ele fala em Deus. Então, por que que essas pessoas, elas continuam nesse erro, sabendo que não está certo? Porque eu, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vou falar para vocês, porque todos nós é pecador, né? Ninguém, é como eu sempre falo, a perfeição só Jesus. Eu não sou perfeita e nenhum de nós somos perfeitos. Eu tento, né? Fico tentando, né? Me corrigir. Todos os dias eu peço para Deus me corrigir em alguma coisa que Ele está vendo que não está sendo certo na minha vida. Então eu peço para o meu Senhor me corrigir. E Ele me corrige. Qualquer coisa que eu falo ou que eu faço, aquilo já me bate o peso na minha consciência, eu já falo, não, ai meu Deus, me perdoe, eu não vou fazer isso mais. Eu não quero fazer isso. Então é assim que a gente vai seguindo o caminho de Jesus, pedindo para Ele sabedoria, paciência, calma. Se alguém a gente sabe que não gosta da gente, fala mal da gente, a gente põe aonde? Na mão de Deus. Porque é só Deus para ter a misericórdia. Nós não podemos fazer a vingança ou retribuir com raiva, retribuir com ódio, com pancadas. É por isso que eu falo. Que testemunho eu vou dar, sendo que eu vou reagir de forma diferente com as pessoas. Então eu não posso sair fora desse caminho de Jesus, porque Ele chama a minha atenção. Ele chama a minha atenção. Então muitas vezes, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãozinhos, muitas vezes eu finjo até que se tem alguém que não gosta da gente, ou, né, porque é que nem eu sempre falo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Isso aí é individualmente, é dependente, né? Mas vamos supor, né, que eu sei que alguém não vai muito com, né, com o jeito da gente, né? Eu simplesmente tampo o ouvido e ponho aquela pessoa na mão de Deus, né? Que Deus tenha piedade, que Deus mostre, né, o verdadeiro caminho. E não guardo raiva e nem rancor de ninguém. Porque se eu guardar raiva, rancor das pessoas, aí tudo isso que eu faço, aí já não... essas palestras que eu faço, as coisas que eu faço na igreja, os louvores que Deus me dá, a inspiração divina que Ele dá para mim, eu não posso jamais cair em contradições, entenderam? Porque ali já me toca no meu coração. Eu falo, não tô agindo certo. Então eu respeito muito as coisas do Senhor Deus. Eu não levo as coisas de Deus e as coisas de Jesus, eu não levo na brincadeira. Jamais nós podemos levar na brincadeira as coisas de Deus, nem de Jesus.
Nós temos que ter o maior respeito pelas coisas de Deus. Nós temos que fazer o possível e o impossível para não perder a nossa salvação. Temos que fazer de tudo. Que nem eu falo, aqui, se você não gosta de uma pessoa, você vai para outro lugar, beleza, né? Aqui, se alguém faz alguma coisa para alguém, aqui nesse planeta que nós estamos vivendo, né? Se você faz alguma coisa para alguém, ou alguém fez alguma coisa para você, é muito fácil, você muda para outro lugar. Você vai para outro canto, né? O mundo é tão grande, né? Vai para outro lugar. Se alguém te ofendeu, segue em frente, deixa para lá. Não vai levar tudo a ferro e fogo. Não vamos levar dente por dente. Porque isso não leva à luz. Só leva a pessoa para a escuridão. Mas como, que nem eu estou falando, que aqui você ainda tem um jeito de escapar. Agora, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do outro lado, não tem como escapar. Tem que pensar muito nisso. Do outro lado, não tem como escapar. Lá não tem como. E nem tem como voltar para trás mais. É um passo que, quando se vai do outro lado, que não tem como você voltar para trás. Não tem como você fugir daquilo. Ir para um lugar e para outro. Não tem como, não tem jeito. Então, por isso que sempre eu falo que o nosso céu começa aqui, o inferno começa aqui também. Tudo que faz aqui, quando for, leva. Se você planta rosa, você vai colher rosa do outro lado. Se você planta angústia, espinho, raiva, rancor, ódio, você do outro lado, você vai levar também. Tudo aquilo que você fez aqui, você vai levar para o outro lado. Então, porque tudo fica na sua consciência. Tudo fica na consciência. O espírito, né? Então, aqui ainda se tem um jeito de fugir, né? Pode fugir, ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. Mas lá não, quando chegar do lado de lá é diferente. Então por isso que tem que pensar muito bem, analisar tudo direitinho, porque a vida não termina aqui. A vida continua. Então, isso que eu estou falando, passando para vocês, é uma forma de eu até me expressar sobre isso. Porque do jeito que as coisas estão indo, não vai ser bom não. As pessoas têm que ter mais consciência, evitar o máximo de magoar os outros, evitar o máximo de fazer mal para as pessoas. Porque a cobrança, depois, é séria. Vai ser uma grande cobrança. Porque tudo que faz aqui, leva para lá, do outro lado. Fazemos o bem, nós recebemos o bem. Se faz o mal, recebe o mal. Aqui a passagem de todos nós tem que ser uma passagem de amor, por mais tribulações que todo mundo passa, por mais tribulações que nós passamos, nós temos que ter sempre nosso caminho limpo. A passagem nossa aqui na Terra tem que ser limpa, tem que ser com amor, com carinho e respeito
com todos. Aí os falam, ah, mas isso aí tudo é bobagem, é besteira, isso aí, imagina. As pessoas acham, muitos acreditam, que tudo é aqui mesmo. Ah, tudo é aqui. Acabou, pronto, já era. Não é assim. Quem pensa isso está enganado. Quem sabe se as pessoas pensar melhor sobre esse outro lado, eles não vão mudar o seu comportamento. Pensam nisso. Quem faz todas as coisas contra a vida, porque muitos estão trabalhando contra a vida, não a favor da vida. Então quem trabalha contra a vida, pensa melhor nisso. Que tudo aqui é um começo de tudo. Quem pensa que termina tudo aqui está enganado, porque não é assim. Não é assim que funciona. As coisas não é assim. Então quem pensar assim está enganado.